Café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, é hora de falar de política e para analisar o que aconteceu neste fim de semana, Mário Flávio, que já está aqui na bancada do Jornal da Cidade. Bom dia, Mário. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia, né, Rodrigo? Bom dia. O mais importante hoje é o que vai acontecer, na verdade, durante a semana, né? O fim de semana foi meio parado. Agora, o que vem por aí na semana vai ser muito movimentado, começando hoje, né, com o congresso da AMUP, que vai ter no Recife, que é a Associação dos Municípios de Pernambuco, e vai reunir boa parte dos prefeitos num momento crucial, quando se tem uma greve marcada para daqui a 2 dias, de todas as prefeituras que estão reclamando bastante aí na queda dos repasses do FPM. E a governadora Raquel Lira, ela vai estar lá nessa reunião. E o que é que se espera de Raquel? Algo de novo, né? Que não seja só aquele discurso que vai ajudar os municípios e tal, mas que algo de concreto seja anunciado, né, para como o governo do estado para ajudar os municípios. O Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, ele para cidades como Altinho, Ibirajuba, né, essas cidades menores, só para citar, né, algumas delas, é basicamente a fonte de renda de custeio desses municípios. E não é uma cidade feita Caruaru, por exemplo. Caruaru é uma cidade autônoma. Ela não depende de recursos do FPM, né, para sobreviver, digamos assim, para tem a feira, que tem uma receita muito grande, tem os próprios recursos que vêm, né, do ICMS, do ISS, aliás. Então são muitos recursos que vêm assim, né, do próprio receita do município que tem, né, cidade que recebe muitos investimentos, diferentemente, né, de cidades de pequeno porte. Então, vamos saber qual vai ser o aceno que a governadora vai fazer hoje, lá na AMUP, para as prefeituras que estão em pé de guerra, ao ponto de o prefeito de Itaquaratinga do Norte, né, o Lero, né, Ivanildo Lero, que é do PSB, votou no presidente Lula e deu uma entrevista semana passada e disse que sente saudades da época de Bolsonaro do que diz respeito aos repasses do FPM. Então, é uma guerra muito grande de narrativas que vai acontecer, que está acontecendo, né, e como o governo Lula vai lidar com isso, não se sabe ainda, né, porque não se tem um aceno para os prefeitos e prefeitas, mas o fato é que a governadora precisa chegar lá e dar um recado bem dado, né, porque afinal de contas o governo Raquel, hoje, ele ainda está ficando mais conhecido pelas polêmicas do que propriamente por ações. A última delas, Laís e Rodrigo, sexta-feira foi a queda de mais um secretário, né, o Evandro Avelar, que era um dos nomes tradicionais do PSDB, acabou pedindo demissão e no lugar dele vai assumir o ex-secretário aqui de Caruaru, o Diogo Bezerra, né, que é professor de economia da UFPE, está cedido aí ao governo do estado, e ele vai assumir a Secretaria de Infraestrutura e Transportes, que deve receber o maior volume de obras daqueles empréstimos, né, que o governo estadual conseguiu junto, né, com a autorização da Assembleia e por aí vai. Mas enfim, a situação complicada e vamos ver o que a governadora vai falar. Hoje também aqui, como diz o professor Marco Aurélio, na província, né, Lucas? Na província aqui nós vamos ter pelo menos é esperada a volta da Casa das Rendeiras ao mandato, né? Não sei se a Câmara já foi notificada, porque tem aquela questão legal, não adianta só, né, as pessoas elas ficarem com a notícia que foi veiculada, né, que a gente veiculou da volta da Cátia, mas para que ela reassuma o mandato precisa da notificação oficial. A Câmara precisa ser notificada. Isso só pode acontecer até 1 da tarde, né, Mário? Isso, né? Eu acredito que hoje pela manhã o oficial da Justiça deve levar, né, esse comunicado à Câmara para que a Câmara seja notificada. A Câmara se notificada, então o vereador Bruno Lambreta imediatamente ele suspende, né, o mandato aí do Wagner Santa Rosa, que está trabalhando em exercício, e quem assume de volta é a Cátia das Rendeiras, que ela vem de volta aí ao mandato depois de um longo período afastada. E a gente inclusive vai ouvir a vereadora daqui a pouco no Manhã Cidade. E por fim, lá aí, expectativa grande essa semana, né, da nomeação do Silvio Costa Filho para ministro, né, não se sabe ainda qual vai ser a pasta, mas é um aceno que o presidente Lula
vai fazer aí ao Centrão e não se sabe ainda, né, qual vai ser a pasta que ele vai ser ministro. E, por fim, a polêmica do fim de semana, né? As imagens de um ambulante tendo a mercadoria dele apreendida, né, pelos fiscais da prefeitura, e na ocasião tem guardas municipais também, e uma imagem imagens muito feias, né, da discussão, de agressão de um lado, agressão do outro, o carrinho com frutas sendo colocado em cima de um veículo e saindo disparada no meio de uma feira. E até agora ninguém sabe como foi que começou aquilo, tudo, né? Os guardas deram as versões deles, dizendo que o cidadão lá que estava vendendo as frutas já tinham sido alertado que não podia circular, mas eu até ouvi um vídeo que ele fez ao lado do deputado Fernando Rodolfo, ele dizendo, olha, se eu ficar parado lá, ele reconheceu isso, que se ele ficar parado lá, ele não vende as frutas, né? Ele vende caju. E se ele ficar parado, ele não vende as frutas. Se ele ficar circulando, ele consegue vender as frutas. Como isso não aconteceu, e aí ele teria sido alertado, a confusão começou, na verdade só tem os vídeos do final da confusão, né? E as imagens não são boas. E ontem o prefeito Rodrigo Pinheiro se pronunciou, disse que vai apurar o caso, acho que foi uma medida acertada do prefeito, tem que investigar, tem que apurar, para saber quem tem razão e quem não tem nessa história. Agora, as imagens não são boas. Pois é. Circularam nos grupos, eu li em várias páginas, as pessoas criticando muitas ações dos fiscais, né, e até a postura de alguns guardas, mas aí os guardas municipais gravaram um vídeo justificando, tem um fiscal que aparece rindo, eu acho que tem que ter cuidado nas posturas, né, tem que... eu acho que está todo mundo errado naquela história ali. Não está para você dizer, fulano está certo, fulano está errado. O ambulante está errado de estar circulando para o local que está proibido. O pessoal da maneira que levou a carroça dele daquele jeito, com aquela truculência, está errado também. O fiscal que aparece morrendo de rir está errado. A população que jogou caju na viatura também está errada. Enfim, é um caos aquilo ali, uma confusão generalizada, que poderia ter tido um problema muito maior. Então o prefeito está certo, ele vai apurar, investigar, e aos superiores que orientem o pessoal para que no momento desse ninguém fique morrendo de rir, ninguém fique fazendo isso. E ser esperamos... profissional, né? E ter cuidado, né, Rodrigo? Porque tá ameaçando filme mesmo, como a gente viu lá uma pessoa dizendo, né, pode filmar, não sei o quê. Não tem que estar batendo boca com ninguém, tem que cumprir o seu trabalho. Eu sei que é o momento de tensão, não é fácil, né, porque as pessoas começaram a ficar do lado lá do ambulante e gera uma situação de tensão muito grande. E a gente também vai repercutir esse assunto daqui a pouco no Manhã Cidade, logo aqui no primeiro bloco da política, né, de 8h20, no segundo bloco, vamos repetir essa situação, inclusive trazer os vídeos, as versões de todo mundo e abordar mais sobre esse tema. Muito bem, Mário. Obrigada, e a gente se encontra agora amanhã às 7 horas. Valeu. Valeu, Mário. Boa semana. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais